E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém. Essas escrituras se encontram em São Mateus capítulo 27, do verso 46 até ao 53. Amém. Nós vamos ouvir, a pedido, o hino sobre Jó, cantado pela irmã Raquel e pelo irmão Levi. E nós voltamos daqui a pouco. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Muito bem, amados, estamos aqui novamente com mais uma gravação de um vídeo relativo às coisas sagradas nas quais nós cremos como cristãos, não é? Nós estamos já terminando a semana chamada Semana Santa. Ontem foi a sexta-feira chamada Santa e hoje é o sábado, naturalmente, chamado Santo, não é? Também. E se Deus permitir, se Deus quiser, amanhã será o domingo, então, da Páscoa. Mas nós sabemos que os cristãos não comemoram assim com tanta afinidade, com tanta fé, né, a questão dos dias e dias, como nós já estudamos em vídeos anteriores, não é? Mas, na verdade, o fato é que o Senhor Jesus Cristo um dia nasceu, veio nesta terra, viveu aqui, evangelizou, trabalhou e morreu e ressuscitou, não é? E nós estamos aqui agora diante dessas escrituras que nós lemos, não é? Que está relatando uma parte aqui do ocorrido. Então nós vemos que aqui no verso 46, onde nós lemos o primeiro de todos, não é? Então diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Não é? Então nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo era um ser humano, como nós, não é? Mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme diz a Bíblia. E, assim sendo, ele não poderia morrer, porque Deus não morre, não é? Então, habitando nele a plenitude da divindade, a morte não teria poder sobre ele. E como ele veio a este mundo com essa missão de morrer, justamente para poder vencer a morte, para tomar sobre si o aguilhão da morte, o ferrão da morte. Então ela perdeu o seu poder quando ela matou o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que até então os homens estavam sujeitos, aliás, os seres humanos, né, estavam sujeitos à morte. Mas depois que ela matou o Senhor Jesus Cristo, ela perdeu o seu poder. Por isso existe a ressurreição dos mortos. Então você que é um cristão, que aceitou o Evangelho, que nasceu de novo, né? Você não está mais sujeito à morte para sempre. Você vai morrer, porque essa carne na qual nós vivemos e esse sangue que circula em nossos corpos, eles estão sentenciados a não herdarem a vida eterna, né? A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão a vida eterna. Mas então, nós temos que morrer para cumprir o que está escrito na palavra de Deus, por causa do pecado, né? O pecado entrou e nós fomos gerados pelo pecado, né? É por causa desse motivo que nós temos que morrer, porque nós fomos gerados em pecado através da via sexual. E esse foi o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo não poderia ter sido gerado pela via sexual, porque senão ele seria como um de nós. Ele não venceria a morte. Então ele foi gerado pela palavra do anjo, né, que disse a Maria, e ela disse: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi por isso que ele podia vencer a morte. Então, quando a morte o ferroou,
ela perdeu seu ferrão, perdeu seu poder, e agora os seres humanos que creem nele, que o aceitam como seu salvador, como seu substituto, esses ressuscitarão, então, sobre os quais a segunda morte não tem mais poder, não é? Mas então vamos aqui, perto da hora nona. A hora nona era meio-dia, porque começava às 6 horas da manhã, né? Aliás, me desculpem, a hora nona era às 3 horas da tarde. Então, o dia começava às 6 da manhã, se você vai contando, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, né? É a hora nona. Então, mais ou menos perto das 3 horas da tarde, aqui a Bíblia diz que o céu escureceu, né? Ele começou a clamar, ele disse, Deus meu, ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento, aliás, o Espírito Santo saiu de Jesus quando ele ainda estava no jardim do Getsemane. Depois daquilo, ele ficou sozinho, sem o Espírito Santo nele, para que então ele pudesse cumprir a parte mais terrível do seu ministério, que era dar a sua própria vida. Então foi por isso que na hora da morte ele clamou, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Mas lá no Getsemane você vai se lembrar que ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, faça-se a tua. Então, o cálice não foi passado dele, e ele teve que morrer. Então, nessa hora aqui, às 3 horas da tarde, perto mais ou menos, aproximando-se às 3 horas da tarde, então, ele clamou, e alguns pensaram, será que ele está chamando por Elias? Porque eles criam no profeta Elias, né? Eles eram judeus e eles sabiam a história de Elias, e eles criam no profeta Elias. E eles pensaram, será que ele está chamando por Elias? Mas quando ele expirou, aliás, ele clamou novamente, aí então ele rendeu o espírito, ele expirou, ele entregou a vida. Aleluia. E aí nessa hora, diz aqui então que quando isso aconteceu, que ele rendeu o espírito, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está tudo consumado. Aleluia. A Bíblia diz aqui no 51, eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia. Glória a Deus. Profeta irmão Brana diz assim que nessa hora a terra teve uma tensão nervosa e tremeram as suas pernas. É uma expressão poética, não é? Do irmão Brana, que a terra sofreu uma tensão nervosa e as suas pernas tremeram. E conforme tremeram as suas pernas, as rochas balançaram, as pedras rolaram. E o sol, diz a Bíblia aqui, deixa eu ver aqui, né? Eu aqui acho que não diz. Mas no outro evangelho certamente diz, não é? Mas vamos aqui no 51 então, que nós já lemos. Fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então aqui não está dizendo, mas no outro evangelho diz que a terra tremeu e o sol se escondeu. E a lua não quis aparecer também. As estrelas também não quiseram aparecer, porque o seu Criador estava morrendo aquela hora, na cruz do Calvário, por causa do pecado do Éden. O Criador dos céus e da terra, o Criador do sol, o Criador da lua, o Criador das estrelas,
estava morrendo naquela hora. E é por isso que houve trevas, houve escuridão. O sol não teve coragem de dar a sua luz. A terra não conseguiu se manter firme e tremeu. E a lua disse: está escuro. Talvez fosse a hora de eu aparecer na ausência do sol, mas eu não vou. Não vou aparecer. As estrelas também não apareceram. O universo estava em luto naquele instante. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui vamos para frente, né? No parágrafo 50, no versículo 53. Deixe-me ver no 52. E abrindo-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e se apresentaram a muitos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Desculpem a emoção, não é? Então, naquele momento, nesse momento de trevas, nesse momento de angústia para a natureza, conforme a terra tremeu, as rochas se fenderam, trincaram, aleluia, e os sepulcros se abriram. Mas você tem que saber uma coisa: não foram todos os mortos que haviam sido sepultados desde o início até aquele dia. Não, foram somente os corpos dos santos que estavam sepultados, não é? Então nós aprendemos pela mensagem do profeta de Deus para esta era, que naquele momento ressuscitou Abraão, ressuscitou Sara, ressuscitou Jacó, ressuscitou Isaías, ressuscitaram os profetas, os patriarcas que morreram na fé, que morreram na esperança da vinda do Messias. E eles então depois que os sepulcros se abriram, porque se a vida não tivesse voltado a eles, de nada adiantaria os sepulcros ficarem abertos. Mas houve uma sincronização de fatos. O sepulcro se abriu e a vida voltou a eles. Mas aqui diz que eles saíram do sepulcro depois da ressurreição deles, não é? Então, vamos fazer uma análise aqui rápida. Quando a terra tremeu, o sepulcro se abriu. Mas eles continuaram lá, no sepulcro, porque nada adiantaria o sepulcro abrir se não tivesse vida lá dentro, não é? Porque ele estava morto. O Senhor, nosso Deus, em carne humana, Jesus Cristo, estava morto naquela hora. Então a vida ainda não tinha voltado dentro do sepulcro onde eles estavam. Mas assim que ele desceu ao inferno e foi lá e pregou aos espíritos em prisões e testificou para eles que eles estão perdidos eternamente, ou estavam perdidos eternamente, justamente porque não creram no mensageiro que Deus tinha enviado para salvá-los. Aí quando ele voltou, profeta de Deus para esta era, assim de uma forma poética, ele usando a expressão do Salmo que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó moradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aleluia. Então, quando ele ficou morto ali durante esse período das 3 horas da tarde, da sexta, até no domingo de madrugada, ele desceu ao inferno e bateu na porta. O profeta irmão Brana diz que ele bateu na porta e Satanás veio abrir a porta do inferno para ver quem tinha chegado. Porque todos eles iam para lá. Você sabia disso? O paraíso era lá embaixo também, né?
onde Abraão estava, onde Isaac estava, onde os demais patriarcas e profetas estavam, era lá embaixo. E então ele desceu lá, foi na ala dos perdidos, onde não poderiam se salvar, e quando ele bateu na porta, Satanás veio abrir a porta, diz o profeta desta era, e quando ele olhou e viu Jesus, ele disse: peguei você. Assim como peguei Abraão, assim como peguei Moisés, assim como peguei todos os outros, peguei você também. E você veio para este lugar aqui, para o inferno. E Satanás tinha a chave do inferno consigo, a chave do abismo consigo. Mas ele estava enganado. Ele não tinha certeza absoluta, porque lá no Monte da Tentação ele disse: se você é o Filho de Deus, faça isto, lança-te daqui abaixo, transforme as pedras em pães. E Jesus não correspondeu, não fez nenhum espetáculo para ele, dizendo: eu sou ele. Então ele não tinha certeza absoluta de quem seria ele, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Então quando ele chegou lá, ele disse: pronto, agora eu tenho certeza que você não era ele, o Messias, que estava prometido lá desde o Éden. Quando eu estava lá, junto com Deus e com Abraão, com Adão e Eva, e recebemos a sentença, e a tua semente, foi dito lá que a tua semente esmagaria a minha cabeça. Mas então não é você, porque eu te peguei, você está aqui no inferno, não é? Mas aí então o profeta diz assim, numa expressão poética, o profeta diz assim, que ele deu-lhe um pontapé e tomou as chaves do abismo e do inferno dele e colocou na sua cintura aqui. O Senhor Jesus Cristo fez isso depois de pregar para as almas em prisões, não é? Tomou a chave de Satanás do inferno e do abismo, colocou na sua cintura, foi lá na ala onde estavam os santos mortos e disse: venham, meus queridos, venham, meus irmãos, chegou a hora de sairmos daqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia, era a hora da vitória. Um dia antes a natureza ficou triste, escureceu, tremeu, mas agora não. Ia amanhecer um novo dia, ia amanhecer um outro raiar de sol. Aleluia, o sol nasceria naquele dia, naquele primeiro dia diferente, porque toda a natureza, aleluia, estava redimida. Toda a natureza estava salva, porque ele tinha consumado. Então nessa hora, quando ele chamou-os de lá, venham comigo, aleluia. São Paulo disse isso na carta aos Efésios. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então foi nessa hora que eles saíram da sepultura. Porque foi depois da ressurreição, não foi na hora da morte. Porque na hora da morte ainda eles ficaram lá, porque ainda não estava cumprido o plano completo. Quando ele desceu lá, que ele tomou as chaves do inferno e do abismo, colocou na sua cintura, e o profeta diz, e se moveu de volta, trazendo os santos que estavam lá, aguardando no cumprimento de todas as promessas que haviam sido feitas no Velho Testamento. Aleluia! E então, a Bíblia diz aqui que eles entraram na cidade e foram vistos, ou se apresentaram. Aqui fala se apresentaram, não é? Na outra Bíblia pode ser que diga que e foram vistos, mas aqui eu estou lendo na tradução João Ferreira de Almeida, corrigida, revisada, fiel. E aqui está dizendo que eles se apresentaram. Mas o profeta diz assim que Sara e Abraão estavam descendo a rua ali, jovens, bonitos, não é? Não mais velhos, agora com a sua juventude total, e eles estavam descendo a rua, Sara e Abraão. De repente, Abraão disse a Sara: eles estão
nos observando. Vamos desaparecer. Então eles desapareceram. Sabe por quê? Porque eles estavam com o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo estava quando ele apareceu depois da ressurreição. Ele apareceu aos discípulos e eles estavam fechados, né, na casa, lá no cenáculo, com as portas fechadas, com medo dos judeus, porque os judeus já tinham matado o mestre, né? Não custava nada eles aparecerem lá para tentar matar alguém mais ali. Então eles estavam com a porta fechada e com medo, né? Você já leu a Bíblia, você é conhecedor das Escrituras, você sabe disso, né? Então, quando ele chegou ali depois de ressuscitado, ele entrou dentro da casa sem ter que abrir a porta. Você prestou atenção nisso, né? Ele entrou dentro do cenáculo ali, mesmo com as portas fechadas, e disse o que para eles? Paz seja convosco. Aleluia. Agora vocês não precisam mais ter medo de ninguém. Agora vocês não precisarão mais temer aos judeus, porque agora eu estou vivo. E ele disse, porque eu vivo e vós também vivereis. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos aqui isto que foram fatos acontecidos. Isso não é história, assim, historinha de carochinha. Não é história de mula sem cabeça, não. Não é história de coisas que a igreja inventou no tempo passado para poder prender os seus adeptos sob uma condição de chantagem. Né? Se vocês fizerem isso, vai acontecer aquilo. Se vocês fizerem aquilo, se casar com padre, com comadre, vai virar mula sem cabeça. Isso era tudo uma mentira que eles inventavam para o povo. Eram mentiras, não é? Mas isso aqui são as verdades infalíveis do Deus vivo. Eles se levantaram da sepultura e o Senhor Jesus Cristo saiu de lá com as chaves do inferno e do abismo. Agora Satanás tem que dormir com a porta aberta. Você já pensou nisso? Satanás tem que dormir com a porta sem ser trancada. E ele disse mais ainda, o Senhor Jesus Cristo disse mais ainda para os dele, para os filhos dele, para os seus crentes, ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Agora não é só Jesus que tem poder, não. Você que é cristão tem poder também. Você tem autoridade também, porque ele outorgou autoridade àqueles que são seus crentes, seus fiéis, seus verdadeiros seguidores. Aleluia. Eu dou poder para vocês, então agora você tem poder também sobre o inferno, porque o inferno está aberto. Não tem mais tranca, a chave está com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a todos nós, meus queridos e amados e preciosos irmãos, com essas verdades maravilhosas que nós muitas vezes já sabemos há tempos, não é? Mas muitas vezes não nos lembramos delas, não paramos para meditar. Então o objetivo de um vídeo como esse é parar para meditar um pouquinho nas infalíveis realidades do Deus vivo. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E eu queria pedir para os irmãos, ainda em tempo, para vocês curtirem o vídeo, não é? E também aqueles que não são inscritos nesse canal, que se inscrevam também. Sabe por quê? Nós não ganhamos nada, esses vídeos não são monetizados, não é para isso não é? Mas é para que outras pessoas possam ouvir essas verdades também. Então se vocês curtirem e se inscreverem, aqueles que não são inscritos, às vezes você assiste a pregação só e é muito bom, mas você esquece de dar a curtida e também esquece de se inscrever. Se você fizer isso, isso vai para frente e nós não estamos monetizando nossos vídeos, não vamos fazer isso, não é? Mas nós queremos que outras pessoas também ouçam essas verdades para serem abençoadas. Deus abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.